Certamente você já ouviu falar que a gente é o que a gente come. E provavelmente você já consome alimentos transgênicos sem ao menos saber o que são esses organismos geneticamente modificados. Há quem se preocupe com as consequências para a saúde e para o meio ambiente. Mas também há quem diga que os avanços da biotecnologia podem acabar com a fome no mundo, como aponta um relatório anual da Organização para a Agricultura e Alimentação, a FAO, da ONU. Até agora, as discussões no Brasil foram em torno da liberação ou não dos alimentos transgênicos. O plantio já está parcial e temporariamente liberado, mas ainda há muito para ser resolvido. Convidamos pesquisadores e cientistas para ajudar você, consumidor, a entender a questão. Vamos apresentá-los então. Silvio Vale, coordenador do curso de Biossegurança e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Marília Nutti, engenheira de alimentos e pesquisadora da Empresa Brasileira de Agropecuária, a Embrapa. Também da Embrapa, Norma Rajnek, eu errei mais uma vez, né, Norma? Doutora em genética de micro-organismos, pesquisadora em agrobiologia. E para falar das implicações legais, Heloísa Helena Barbosa, professora titular de Direito Civil da UERJ e professora do curso de mestrado da Universidade Estácio de Sá. Como vocês viram, nós estamos aqui com domínio feminino, então só por causa disso eu vou contrariar a norma e começar pelo homem. E vou pedir ao Silvio para dizer para a gente, em princípio, o que é que se define como transgênico, diferença básica. Basicamente, né, os técnicos não gostam da palavra alimentos transgênicos. Os técnicos preferem falar que são alimentos produzidos com organismos geneticamente modificados. Porque eu tenho uma planta transgênica, um animal transgênico, um micro-organismo transgênico. E esses organismos geneticamente modificados são organismos que, basicamente, para o telespectador entender, né, eu posso tirar uma informação genética que está no organismo e transferir para o outro com essa tecnologia chamada engenharia genética. Então, basicamente, é essa informação, mas até para o desenrolar do nosso debate aqui, é melhor que para o telespectador entender, a gente falar alimentos transgênicos, que aí a gente fica um senso comum, mas não existe cientificamente não estaria correto. Quer dizer, eu tenho, vou repetir, uma soja transgênica que pode ter um derivado ou a própria soja se transformar num alimento que contém esse determinado organismo geneticamente modificado. Eu perguntaria para a Marília, para nos ajudar a entender, o que é que nós já consumimos, e às vezes sem saber que é um organismo geneticamente modificado ou um transgênico no Brasil hoje em dia. Bom, no Brasil hoje a gente com certeza tem a soja e os produtos derivados de soja. Quais seriam os produtos derivados de soja? Por exemplo, a farinha de soja, o leite de soja, o óleo de soja. Para fazer um biscoito, você precisa de uma lecitina de soja, um bombom também vai a lecitina de soja. Então, todos os derivados de soja seriam, se derivados de uma soja que for geneticamente modificada, eles seriam derivados de um produto geneticamente modificado. Portanto, nós já consumimos certamente produtos desse tipo no sim, Brasil. Em algum grau, sim, porque nós já temos no Brasil aprovado, desde o ano passado, a soja geneticamente modificada que está sendo plantada. Então, desde o ano passado, nós temos. Podemos ter, nós vimos na imprensa, que existem alguns produtos importados que saíram no jornal, que foram colocados, que existem produtos importados também geneticamente modificados. Mas no Brasil não tem autorização para plantio, para consumo humano, de outros produtos que não a soja. André? Sim, complementando, né? Passa uma ideia, o próprio documentos, alguns passam a ideia de que se consome uma quantidade muito grande de alimentos derivados de organismos geneticamente modificados. Quer dizer, o consumo de soja transgênica, basicamente é para ração animal. Então não se consome o organismo geneticamente modificado. Se consome são derivados de um organismo geneticamente modificado. É uma lecitina de soja. Então, o consumo de transgênicos, o próprio OGM, ele é muito pequeno. O que nós temos, na verdade, de plantas transgênicas autorizadas comercialmente, você tem a soja, milho, algodão e uma brasca, que é a canola. Então, você não tem o consumo
do OGM, você consome os derivados e, lógico, consome o animal que consumiu essa soja transgênica. Bem, primeiro vamos consertar a questão do nome. Eu falei Rumchanek por causa do J, mas é com I. Então diz como é que é direito? Não, é com J. Sim, a com J que eu li. É Rumchanek. Tá. Então vamos lá. Vamos ficar no norma, né? Vamos ficar no norma, que é melhor. O que apavora mais as pessoas? A tendência é dizer, bem, isso desequilibra o meio ambiente, pode fazer mal à saúde. O que a gente tem de concreto em relação a esses geneticamente modificados ou os transgênicos? Certo. Na minha impressão, né, o que mais apavora no momento, né, porque a planta transgênica está sendo usada numa extensão muito grande. É diferente do que a gente viu de biotecnologia há um tempo atrás, em que as coisas eram feitas em cultura de célula em ambientes restritos. Hoje em dia a gente está propondo plantar o cerrado inteiro com soja transgênica, né, vem aí o feijão, vem o milho, o algodão e várias outras culturas. Então, isso é uma tecnologia que é a primeira vez, né, que nós estamos adotando esse tipo de tecnologia, né, e nós não temos ideia do risco que existe nisso. Quer dizer, então, eu acho que nesse momento, adotar o princípio da precaução é uma coisa bastante importante. Sabe por quê? Porque pode ser, né, que não tenha muito risco, né? Pode ser que no futuro a gente vai descobrir não, que o risco é mínimo, né? Mas isso a gente precisa estudar para chegar nesse ponto de descobrir que esse risco é mínimo. Bem, nós temos uma legislação, e aí eu vou pedir o apoio da Luísa para ajudar, através de uma medida provisória que se permitiu esse plantio. Mas a própria lei é muito confusa, mistura tudo. Quer dizer, a solução é legal, é política? Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que nós vamos ter que partir para uma solução legal, porque afinal essa solução já existe. O que eu penso é que antes de se definir isso legalmente, precisava haver um debate mais amplo, mais ou menos nos moldes que nós estamos fazendo aqui, para tirar a polaridade dessa discussão. Porque eu vejo que a discussão sobre transgênico hoje, me perdoe a impropriedade técnica, mas a discussão está polarizada, é quase que ideológica. Eu sou contra ou a favor de transgênico, sem saber exatamente o que é o transgênico, quais são as consequências, né? Ou não, que na maioria até as consequências danosas, que a população tem a impressão, pela desinformação, de que não, o transgênico faz mal. Então, há uma discussão muito polarizada. Eu acho que até aproveitando esse momento em que a Lei de Biossegurança está sendo reexaminada em termos de projeto, que teria que haver esse esclarecimento para acabar com essa polarização e se fazer um debate mais racional em torno disso, para se adotar uma legislação que dê conta de realmente adotar orientações como o princípio da precaução, etc. Bem, eu vou pedir a Marília para me ajudar numa questão. O Silvio mesmo chamava a atenção que animais, na verdade, é o que você consome mais, né? Porque vai para a ração. Uhum. Existe algum risco comprovado? Como é que é a relação com o ser humano? Depois a gente aprofunda o meio ambiente ali com a ajuda da norma, mas no ser humano, qual é o risco que poderia existir? Bom, com os produtos que foram aprovados até hoje, não foi identificado nenhum problema com seres humanos. Quer dizer, os produtos aprovados nos outros países, todos os produtos têm que passar por um protocolo de segurança alimentar e também segurança ambiental, que, caso a caso, você vai ter que estudar produto por produto. Então, eu acho que não é correto a gente falar transgênicos em geral, porque os produtos têm que ser estudados caso a caso. Você vai estudar a soja, o milho, o tomate, a batata, cada uma das modificações. Nos produtos que foram estudados até o momento e liberados até o momento, nada foi encontrado em relação a seres humanos. Os testes não são feitos com seres humanos, que foi a pergunta que você estava me fazendo antes até de começar o programa. Você faz uma série de testes estudando o gene inserido, a proteína expressa, a possibilidade de alergia. Você faz testes com animais, você faz testes com ratos, você faz testes com porcos, com gado, com peixes. Você faz uma série de testes. E você vai vendo todas as possibilidades de existir uma alergenicidade, de existir uma toxicidade no produto. E depois de liberado, que você vê, os produtos transgênicos foram liberados desde 96, no hemisfério norte, depois na União Europeia, depois no Japão, Austrália, Nova Zelândia. As populações que têm ingerido esses produtos também não têm demonstrado nenhuma consequência em função disso.
Então, hoje, a própria Organização Mundial da Saúde soltou um relatório o ano passado explicando que ela não identificou nenhum efeito adverso nas populações que têm consumido os produtos geneticamente modificados aprovados. Eu tenho uma colocação, Marília. A Associação Médica Inglesa, ela também tem um documento muito interessante abordando a questão da falta de dados de risco de quem consumiu esses alimentos. Na verdade, o que nós precisamos, do ponto de vista da saúde pública, é de fazer uma rotulagem, uma informação e fazer um controle de pós-comercialização. Quer dizer, o próprio documento dos organismos internacionais, da OMS e da FAO, o documento da FAO fala claramente: eu não adotei ainda um programa de pós-comercialização, porque se eu faço os testes com animais em laboratório, libero, nós temos que liberar mesmo depois desses testes, mas depois de liberar um produto derivado de uma planta transgênica, eu preciso fazer uma rotulagem adequada ou fazer um sistema de vigilância pós-comercialização para poder detectar. Porque se eu não informo, se eu não rotulo, se eu não tenho um sistema para procurar os efeitos adversos, fica difícil achar mesmo. É procurar, o telespectador sabe, é procurar agulha no palheiro. Eu preciso ter um programa de saúde pública para ter uma busca ativa. Nós estamos vendo que é coisa bastante mais complicada. É complexa. Nossa vã filosofia. É mais complexa. Do ponto de vista da saúde pública, é complexa mesmo. Nós vamos continuar isso daqui a pouco. Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.